Existe uma sala no laboratório JPL da NASA, em Pasadena, na Califórnia, onde engenheiros ficam sentados diante de consoles conversando com uma nave que não consegue responder em tempo real. Quando eles enviam uma mensagem, essa mensagem viaja na velocidade da luz. Ela cruza a distância entre a Terra e a Lua em pouco mais de 1 segundo, passa pelo Sol em 8 minutos, chega até Júpiter em cerca de 45 minutos, e depois continua seguindo, além de Netuno, além da borda do Sistema Solar, além de tudo, entrando numa região do espaço que a maioria das pessoas nem saberia reconhecer pelo nome, um corredor frio e sem luz entre as estrelas. E só depois de 23 horas, essa mensagem finalmente chega ao seu destino. Voyager 1. Então a equipe precisa esperar mais 23 horas pela resposta. Essa é a realidade de operar o objeto feito pelo ser humano mais distante em toda a história da civilização. Não é aquela fantasia cinematográfica de telemetria ao vivo. Respostas instantâneas e decisões tomadas em tempo real. É uma conversa de ida e volta que leva 46 horas, entre uma equipe de engenheiros em um pequeno ponto azul pálido e uma máquina de 37 quilos, vagando pelo espaço interestelar a 17 km por segundo. Cada comando enviado é uma aposta calculada. Não existe correção em tempo real. Não existe botão de abortar. Existe apenas a matemática, a física e a esperança de que aquilo que fazia sentido numa tela em Pasadena ainda faça sentido 23 horas depois, 25 bilhões de quilômetros de distância. E neste momento, aquela sala está mais tensa do que esteve em muitos anos. A Voyager 1 foi lançada no dia 5 de setembro de 1977. Ela não foi a primeira nave a alcançar o Sistema Solar Exterior. Essa honra pertence à Pioneer 10, lançada em 1972. Mas a Voyager carregava instrumentos melhores, seguiu uma trajetória mais ousada e recebeu uma missão que a Pioneer tinha apenas observado de longe. Um encontro próximo com Júpiter, depois Saturno, depois silêncio. Esse era o plano. Uma missão de 5 anos, 2 planetas, algumas fotografias, um fim bem definido, mas ninguém avisou isso à Voyager 1. Depois de Saturno, a nave simplesmente não parou. Na verdade, não havia onde parar. Sem atmosfera para desacelerá-la, sem uma gravidade forte o suficiente para puxá-la de volta, ela apenas continuou seguindo na direção que a física já tinha determinado, para fora e um pouco acima do plano do Sistema Solar, se afastando do Sol, dos planetas e de tudo aquilo que a humanidade já tinha mapeado, nomeado ou visitado. Década após década, ela atravessou regiões tão distantes que o Sol virou apenas um ponto de luz, indistinguível a olho nu entre as milhares de outras estrelas ao redor. Em 2012, 35 anos depois do lançamento, a Voyager 1 cruzou a heliopausa. Essa é a fronteira onde o vento solar, aquele fluxo constante de partículas carregadas que sai do Sol, finalmente perde sua batalha contra o meio interestelar, o plasma fino que preenche o espaço entre os sistemas estelares. De um lado dessa fronteira, você ainda está dentro da influência do Sol. Do outro lado, não está mais. A Voyager 1 cruzou essa barreira. Nenhuma nave havia feito isso antes. Naquele momento, ela se tornou o primeiro objeto criado pelo ser humano a alcançar o espaço interestelar. E pensa comigo, ela vinha voando havia 35 anos com um hardware projetado numa época de réguas de cálculo e cartões perfurados, rodando um software que ocupa menos memória do que uma única foto no seu celular. E mesmo assim, ela ainda estava funcionando. Para entender o que está acontecendo com a Voyager, primeiro é preciso entender de onde vem a energia dela, porque não é de onde talvez você imagine. A Voyager 1 não tem painéis solares. Na distância de Júpiter, a luz do Sol já é 25 vezes mais fraca do que na Terra. Em Saturno, ela é quase 100 vezes mais fraca. Quando a Voyager 1 chegou à heliopausa, o Sol já estava tão apagado que até os painéis solares mais eficientes já construídos produziriam quase nada. Por isso, a nave foi construída em torno de um gerador termoelétrico de radioisótopos, um RTG, basicamente um recipiente selado com plutônio 238. Conforme esse plutônio decai, ele libera calor. Esse calor é convertido em eletricidade, sem peças móveis, sem combustível para acabar no sentido tradicional, apenas a física lenta e constante do decaimento radioativo, fazendo seu trabalho silencioso ao longo das décadas. Quando a Voyager 1 foi lançada, esse RTG produzia cerca de 470 watts.
energia suficiente para manter um conjunto modesto de instrumentos científicos, aquecedores que impediam as linhas de combustível de congelar e o transmissor de rádio que envia os sinais de volta para a Terra. Só que o plutônio 238 tem uma meia-vida de cerca de 88 anos. Isso significa que ano após ano, sem exceção, a produção de energia vai diminuindo. Quando a Voyager 1 entrou no espaço interestelar em 2012, ela já havia perdido aproximadamente um terço da energia original. Hoje, em 2026, ela está gerando algo em torno de 240 watts, menos da metade do que produzia no começo. 4 watts desaparecem todos os anos. Isso pode parecer pouco, mas não é, quando toda a energia disponível está na casa de poucas centenas de watts, e uma parte importante dela precisa ser reservada para aquecedores, transmissores e sistemas básicos que mantêm a nave funcionando. 4 watts por ano viram uma diferença enorme. Isso significa que, todos os anos, os engenheiros do JPL precisam tomar novas decisões sobre o que manter ligado e o que deixar para trás. Todos os anos, alguma coisa que funcionou durante décadas é desligada. Não porque quebrou, não porque falhou, mas porque a matemática do decaimento radioativo não deixou outra opção. A Voyager 1 foi lançada com 10 instrumentos científicos, câmeras, espectrômetros, detectores de partículas carregadas, raios cósmicos, plasma, campos magnéticos e radiação ultravioleta. Cada instrumento foi criado para responder uma pergunta diferente sobre o sistema solar. Juntos, eles construíram uma imagem dos planetas exteriores que os astrônomos de 1977 só podiam imaginar. Mas, um por um, esses instrumentos foram sendo desligados. As câmeras foram as primeiras, em 1990, logo depois da famosa fotografia do pálido ponto azul. Depois veio o radiômetro infravermelho, em seguida o espectrômetro ultravioleta, e depois outros, um por um, conforme o orçamento de energia diminuía e as prioridades da missão ficavam cada vez mais estreitas. Quando a Voyager 1 cruzou para o espaço interestelar, apenas alguns instrumentos ainda continuavam ativos. E em abril de 2026, mais um deles se apagou. O experimento de partículas carregadas de baixa energia, conhecido como LECP, vinha funcionando quase sem interrupção desde 1977. Foram 49 anos de dados, íons e elétrons passando pela nave na borda do sistema solar, e além dela, sendo catalogados, contados e transmitidos de volta para casa através de 15 bilhões de milhas de espaço vazio. Ele foi desligado não porque o instrumento apresentou defeito, não porque algum componente falhou, mas simplesmente porque a Voyager 1 não podia mais bancar a eletricidade necessária para mantê-lo funcionando. A queda de energia que levou a essa decisão aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2026. Os engenheiros haviam enviado um comando rotineiro de rotação, uma manobra simples para calibrar o magnetômetro. A nave executou o comando, mas os níveis de energia caíram de forma inesperada. Não foi uma queda enorme, não foi suficiente para causar dano imediato, mas foi o bastante para preocupar a equipe. E talvez você esteja se perguntando: por que uma pequena queda de energia é tão perigosa assim? Porque a Voyager 1 possui um sistema automático de proteção contra falhas. Se a energia cair demais, esse sistema pode ser ativado sozinho, desligando componentes numa sequência que a equipe de engenharia não escolheu e que não consegue reverter com facilidade. Acionar esse sistema por acidente, sem aviso, poderia levar semanas para ser resolvido a 23 horas-luz de distância. Então a equipe decidiu agir antes. Eles mesmos enviaram o comando. O LECP saiu de operação no dia 17 de abril de 2026. O comando levou 23 horas para chegar. Depois, foram 3 horas e 15 minutos de execução. E então, o instrumento científico mais antigo em funcionamento contínuo no espaço interestelar ficou em silêncio. Restaram 2. Um magnetômetro, medindo o campo magnético do espaço entre as estrelas, e um instrumento de ondas de plasma, escutando o ambiente eletromagnético além do alcance do Sol. É só isso que restou da carga científica que um dia fotografou as tempestades de Júpiter e os anéis de Saturno. Os engenheiros do JPL ainda não estão prontos para aceitar que esses 2 instrumentos sejam o fim da história. Eles têm um plano, e estão chamando esse plano de Big Bang. Não é uma referência à origem do universo, mas sim à natureza da própria manobra.
A ideia é fazer uma reconfiguração coordenada e simultânea de vários sistemas da nave, com o objetivo de reorganizar o orçamento de energia da Voyager 1 e encontrar margem suficiente para manter a missão funcionando de forma significativa até a década de 2030. O conceito funciona mais ou menos assim. Em vez de desligar componentes gradualmente, um por um, conforme a energia diminui, o Big Bang troca um grupo de dispositivos ligados de uma só vez, substituindo alguns por alternativas que consomem menos energia e eliminando outros por completo. O objetivo é encontrar um novo equilíbrio, uma configuração em que os sistemas restantes da nave consigam operar dentro desse limite de energia cada vez menor por mais alguns anos do que a configuração atual permitiria. Só que existe um detalhe que muita gente esquece. Você não testa algo assim diretamente numa nave que está a 25 bilhões de quilômetros de distância, com uma comunicação de ida e volta que leva 46 horas. Por isso, o JPL está testando primeiro na Voyager 2. A Voyager 2 foi lançada 2 semanas antes de sua irmã gêmea, em 77, mas seguiu uma trajetória mais lenta pelo Sistema Solar e atualmente está a cerca de 3 bilhões de quilômetros mais perto da Terra. Sua situação energética é um pouco melhor. O atraso na comunicação é um pouco menor. Isso faz dela uma plataforma de teste um pouco mais tolerante para um procedimento tão importante. Os testes estão programados para maio e junho de 2026. Se a Voyager 2 sobreviver ao Big Bang sem incidentes, se seus sistemas se estabilizarem na nova configuração e os dados voltarem limpos, então o JPL tentará a mesma manobra na Voyager 1, não antes de julho de 2026. E se funcionar, existe um detalhe que vale muito a pena notar. Quando a equipe desligou o LECP em abril, eles deixaram um pequeno motor interno funcionando dentro do instrumento, meio watt, uma decisão intencional, porque se o Big Bang liberar energia suficiente, existe uma chance de que eles consigam religar o instrumento, uma última ressurreição para o instrumento científico mais antigo do espaço interestelar. Mais uma chance de coletar dados de um lugar que nada construído pela humanidade visitará novamente por décadas. Ninguém sabe se vai funcionar, mas o simples fato dessa possibilidade existir já diz muito sobre as pessoas que mantiveram essa missão viva por 49 anos. Enquanto tudo isso acontece, a Voyager 1 continua se movendo, cerca de 17 km por segundo, a cada hora, a cada dia, se afastando de um Sol que ela já não consegue mais sentir de forma significativa. E neste ano, ela vai cruzar um limite que não tem paralelo na história da exploração. Um dia-luz da Terra. Um dia-luz é a distância que a luz percorre em 24 horas. Aproximadamente 26 bilhões de quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, o Sol está a 8 minutos-luz da Terra. O sistema estelar mais próximo, Alpha Centauri, fica a mais de 4 anos-luz de distância. A Voyager 1 agora está no imenso e quase vazio abismo entre esses dois pontos de referência, uma região tão remota que até a palavra longe parece insuficiente. Um dia-luz significa que o sinal vindo da Voyager, neste exato momento, deixou a nave 24 horas atrás. Os engenheiros que enviaram um comando ontem de manhã só vão ouvir o resultado amanhã de manhã. Do ponto de vista deles, a nave que estão tentando manter viva existe numa espécie de ontem permanente. E mesmo assim, ela fala conosco. Contra toda a intuição física, através de uma distância tão enorme que força a nossa imaginação, uma nave do tamanho de um carro pequeno, com poder de computação semelhante ao de uma calculadora de bolso dos anos 1970, continua enviando dados para casa sobre o campo magnético do espaço interestelar, sobre as ondas de plasma que se propagam pelo meio entre as estrelas, sobre um ambiente que nenhum instrumento, antes da Voyager 1, havia conseguido estudar por dentro. Esses dados são insubstituíveis. Não existe missão reserva. Não existe segunda fonte. A próxima nave capaz de alcançar o espaço interestelar e transmitir dados científicos de volta para a Terra ainda está a décadas de distância, mesmo nas estimativas mais otimistas. Tudo o que a Voyager 1 nos disser nestes últimos anos é informação que, de outra forma, simplesmente não teríamos. Uma lacuna no conhecimento humano que poderia durar uma geração inteira. Um dia, haverá um último comando enviado à Voyager 1. Ninguém sabe quando.
Os engenheiros do JPL estão fazendo tudo ao seu alcance para empurrar esse momento o máximo possível para o futuro, e eles são incrivelmente bons no que fazem. O objetivo é manter as duas naves Voyager operacionais até a década de 2030, uma meta que parecia improvável até mesmo 10 anos atrás, e que agora, com as decisões certas tomadas nos momentos certos, está ao alcance. Mas a física não dá trégua. O plutônio não negocia. Em algum momento, a energia restante vai cair abaixo do nível necessário para operar qualquer instrumento científico. Os dados vão parar. Por um tempo, o transmissor de rádio ainda continuará funcionando, emitindo uma portadora sem informação, uma espécie de batimento cardíaco eletromagnético. E então, eventualmente, esse sinal também cairá abaixo do ruído de fundo do universo, ficando indistinguível da estática que preenche todo o espaço. E a Voyager 1 ficará em silêncio, mas ela não vai parar de se mover. Não há nada lá fora para detê-la. Em aproximadamente 40 mil anos, ela fará sua passagem mais próxima por outra estrela, uma anã vermelha fraca, catalogada como Gliese 445. Ela chegará a cerca de 1 ano e meio-luz dessa estrela, antes que os caminhos das duas se afastem novamente. Até lá, qualquer civilização que exista na Terra, se é que ainda existirá alguma, não terá praticamente nenhuma relação com aquela que construiu a Voyager 1. Não haverá ninguém ouvindo seu sinal. Ninguém que se lembre da sala em Pasadena, onde pessoas se sentavam diante de consoles e esperavam 23 horas por uma resposta. Haverá apenas uma máquina fria de uma era antiga, carregando um disco de cobre banhado a ouro com músicas, vozes e saudações em 55 idiomas, atravessando a escuridão a 17 km por segundo, sem um destino específico. Mas esse dia não é hoje. Hoje ainda existem engenheiros no JPL chegando cedo ao trabalho, escrevendo código para um hardware construído antes de muitos deles nascerem, rodando simulações para uma manobra chamada Big Bang, em uma nave a 15 bilhões de milhas de distância. Hoje, a Voyager 1 ainda está medindo o campo magnético do espaço interestelar e enviando os resultados de volta para casa, através de uma distância que faz a palavra casa parecer quase impossivelmente pequena. Hoje, ela ainda não ficou em silêncio. Hoje, o sinal ainda está lá, um sussurro vindo da borda de tudo o que já conseguimos alcançar, e nós ainda estamos ouvindo. Se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Obrigado e até a próxima!